Salve, rapaziada! Tamo na área e olha só, nação Rubra. Tamo hoje com uma lenda, com um paredão, com um cara que fez história na meta do gol do Internacional de Santa Maria. Então, bora pra resenha, bora no vídeo! É claro, né, que quando a gente está falando de uma lenda, quando a gente está falando de um ídolo, de um personagem histórico do nosso time, a gente fala com muito mais empolgação, fala com muito mais entusiasmo, com muito mais orgulho. E esse é um cara que não é qualquer cara. É um cara que marcou história, é um cara marcado por ser o cara que mais vestiu a camisa do Internacional de Santa Maria. É claro que eu estou falando do nosso paredão, Goico. E aí, meu velho, como é que tá, Goico? Tudo jóia? Tudo bem, Gustavo? Prazer em falar contigo. Uma satisfação enorme poder falar com o teu público, falar com os torcedores, né? As pessoas que gostam do Internacional de Santa Maria, principalmente nesse momento super especial que estão passando. E eu agradeço o convite aí. Espero que seja uma resenha bacana e que daqui a gente possa ter muitas alegrias com o nosso Internacional. Tomara, né, Goico? Eu tive a satisfação de encontrar o Goico pessoalmente lá em Santa Maria. A gente já era amigo aí nas redes sociais, né? E naquele fatídico jogo lá de 2024, né? Quando houve uma grande mobilização, a gente se encontrou num programa de rádio lá. Então, para mim, foi um motivo de muita alegria estar registrado lá nas redes sociais, né? E te falo da mesma forma, Goico, da minha emoção, né, de poder estar fazendo essa resenha contigo. Cada vez que eu converso com personagens, né, que marcaram a história do Entre CM, sempre é algo, assim, para mim, muito importante. Né? Eu gosto de frisar para as pessoas aqui o Paixão Alvirrubra é uma iniciativa pessoal, ela não é uma iniciativa, né, com fins lucrativos, com a intenção. Não, é simplesmente fazer com que o nosso internacional tenha, né, o registro das suas histórias do passado, das suas histórias do presente, né, e entendemos que é importante fazer isso, e a gente faz com satisfação, a gente faz com amor. Então, dá aquela moral, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para saber quando tem resenha nova com Massa do Goico. Já pensou? Se tu não tá com o sininho ativado aí, já vai perder. Então, te inscreve aí, né? Deixa o like, é de graça, não custa nada e dá aquela força para nossa paixão alvirrubra. Goico, vamos lá então, meu velho. Bora pra essa resenha. Eu vou te apertar, hein, cara. Mas vamos começar suave. Vamos começar suave. Conta pra galera aí, Goi, que pra mim também, né? Confesso que algumas coisas, né, ainda são curiosas, curiosidades pra mim, né? Como é que o Goico chegou no futebol? Olha, foi, digamos assim, ó, o futebol ele é tão incrível que o Boico de um coadjuvante, eu nem era goleiro, eu comecei jogando na linha, digamos assim, que a nossa geração ainda fala dessa forma, né? Eu jogava na linha, e eu tinha boas características e tal, uma pessoa que batia bem na bola, eu era aquele 10 na época nato, batia falta, batia escanteio, eu era o cara que, a pessoa um pouco mais inteligente do time, e um dia, Gustavo, faltou goleiro, eu ia muito para fora, em Três Barras. Conheço, Inclusive, queria conheço mandar bem um Três Barras. beijo especial para toda aquela galera, Três Barras, Arroio Grande, daí tu pega todos os distritos, né? Isso. Entre cidades. Silveira Martins, que eu tive a oportunidade de jogar, ser campeão da Copa Razão, que era uma competição maravilhosa. Quando eu ainda era das categorias de base, eu podia jogar. Enfim, eu cresci muito, né, com essas pessoas. Eu aprendi muito. O futebol me ensinou muita coisa, Gustavo. E só para te entender um pouquinho mais de Três Barras, e um dia, naquela época, não é que nem hoje, né? Hoje não, o futebol de primeiro e segundo quadro, né, que era o escalão maior do amador, não é tão forte como era antigamente. Então eu jogava o segundo quadro, jogava na época o mirim, e quando tinha oportunidade, às vezes me convidavam para o primeiro quadro, eu ficava no banco de reservas. Resumo da ópera. Um dia faltou goleiro no primeiro quadro, eu fui lá pedir autorização para o meu pai, ele deixou eu atacar, e nesse meio tempo eu jogava, né?
Jogava no Pão dos Pobres também, que tu conhece. O Padre Geu, as pessoas da minha geração, elas rapidamente vão se entender o que eu estou falando quanto a tudo isso. Eu vou aproveitar para linkar algumas coisas, né? E joguei contra o Grêmio na época, enfim. A minha carreira poderia ter tido uma outra direção e talvez poderia ter me tornado um goleiro mais conhecido, mas eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu na minha carreira. E eu fui pro gol e comecei a gostar, Gustavo. Modéstia à parte, eu fui bem no jogo, depois me convidaram para outro e tal. Resumo da ópera: eu saí de jogador de linha e fui ser goleiro. Na época que Deus o tenha, o Rubismar, um primo meu, ele inclusive, tu já deve ter ouvido falar, ele era proprietário na época do Carvão Transbarrense, gostava muito de mim. Ele me levava, fui campeão de várias competições ali, a nível, né, regional. Então, fui campeão da cidade, campeão de Camobi, fui campeão distrital, enfim, uma infinidade de títulos. Fui campeão da Copa Razão, Figueira, joguei ali o Palmeiras da Vila Figueira, fui campeão pelo Kennedy, fui campeão pelo, pelo time da Vila Catânia de Silveira. Então, a gente amadurecia, maturava de uma outra forma, Gustavo, jogando, Era na popular beleza, na beleza. fominha, né? É. E aí eu fui pro gol, nunca mais me esqueço um cara que tu deve conhecer também, que ele era uma lenda lá na universidade, o Puck, me dava muitos conselhos, eu treinava lá também, ele sempre dizia para mim, não assina no Inter SM porque eu quero te levar pro Grêmio. Mas era uma época, Gustavo, que a gente não tinha, como hoje empresário, não tinha assessoria esportiva, acabei indo pro Internacional, fiz um teste, passei, e de lá começou toda a minha história. Mas foi assim, eu era jogador de linha, de campo, depois eu me tornei goleiro. Agora já contou como se tornou goleiro, que era uma pergunta que eu ia fazer para frente, né? Mas então vamos inverter essa ordem. E qual posição que o Goico jogava antes dessa experiência no gol lá que despertou, né, toda a vontade de ser goleiro? Qual a posição que você jogava antes de, de ver que o gol era o teu lugar? Gustavo, eu era o primo, digamos assim, do Chiquinho. Eu jogava com a 10. Eu era meia. Ah, garoto! Da camisa Eu, 10 para goleira? Tá mal contado essa história aí. eu era articulador. Por isso que eu sempre brinco assim, ó. Como, infelizmente, no meio do esporte, ali na década de 90 começou essa crença negativa de goleiro que tem que ter 1,85 m, 90, 2 metros e tal. Eu sofri, é normal, muito bullying, né? Negativo pela questão de estatura, que vale no gol é a competência. Enfim, isso aí depois eu sei que tu vai me fazer alguns questionamentos, mas só para te entender. Então eu jogava, né, assim, com maestria, e eu sempre digo, talvez eu teria ficado rico, milionário, se eu continuasse como meio-campista, porque eu era um cara, não era muito habilidoso, mas era um cara que dava bons passes, cobrava falta, cobrava escanteio, que digamos assim, ó, para minha geração era algo que tinha bastante, mas tu tinha que ser um jogador mais técnico, né, Gustavo, para poder ter essas valências. Então eu comecei, jogava com a 10, com a 8, articulava ali. Então eu não sou ambidestro, eu sou destro, né? Então eu dominava bem, jogava pelo lado direito do campo. Não, nós já vamos falar sobre essas valências aí, né? Já já. Que elas foram depois demonstradas em campos, não é só conversa fiada do Goico, né? Ele também mostrava em campo que realmente, eu tô zoando ele aqui, que, pô, da camisa 10 pro gol, mas o homem também, de vez em quando, gostava de mostrar essas virtudes. Mas Goico, beleza, começou aí no futebol amador, né? Dos distritos aí de Santa Maria, Silveira Martins, como tu falou, né? E no profissional, cara, onde é que foram os primeiros clubes? Foi direto no Inter? Como é que começa a caminhada profissional do Goico? Eu comecei, que nem eu digo, a criar uma casca que me ajudou muito no profissional, justamente por isso, né, Gustavo? O que que acontecia? As categorias de base, elas eram muito mais fortalecidas do que hoje, porque tu podia, naquela época, jogar categorias de base e futebol amador. Hum. Porque ele ainda é considerado, né, Gustavo, as categorias de base amadora. Dentro disso, eu fiquei muito calejado. Eu, desde novo, joguei algumas competições dentro do celeiro ali de Santa Maria e próximo ali. Então, dentro disso, quando eu fiz o teste no Internacional de Santa Maria, eu passei,
E ali começou a minha vida, né? Foi uma vida como de qualquer outro atleta, uma vida difícil, de muito empenho, muita dedicação. E eu comecei as categorias de base internacional de Santa Maria, só que teve alguns fatores muito importantes, interessantes, que começaram a trilhar a minha carreira. O que aconteceu? Em 90 para 91 e 92, eu disputei a Copa Romeu Goulart Jacques, uma pela seleção de Santa Maria e outra pelo Cruzeiro de Santiago. Me destaquei muito na segunda, quando eu joguei pelo Cruzeiro de Santiago, inclusive desportei interesse do Fluminense do Rio, o Grêmio de Porto Alegre. Aí que começam a ter algumas histórias que é interessante, Gustavo, e as pessoas têm que saber que muita gente não sabe. Então conta pra nós aí. Eu talvez poderia ter sido campeão da Libertadores, poderia ter jogado com o Darley, porque nós somos da mesma geração e teve muitos embates ali nas minhas categorias de base. Eu sempre digo, quem doutrinou positivamente pelas pelejas que tinha no interior eram os jogadores do interior, porque nós ia para o embate sem medo de jogar contra ele internacional e os times do interior eram muito fortes. Aí o que que aconteceu? Eu joguei as competições em Santiago, que tu conhece, né? Muita gente conhece, grandes atletas, Dunga, Ronaldinho Gaúcho, Tinga, entre outros, passaram pelo Romeu Goulart Jacques nessa competição, que é um sul-americano, né, de futebol juvenil, que É, já são veio time até jogadores de outros continentes em alguns momentos, né? River Plate, entre outros. E na época, o diretor, só que não existia assessoria que nem hoje, né, Gustavo? O diretor me deu uma carta, eu tenho ela, eu acho que em casa. Ele me deu uma carta, e naquela carta, o dia para eu me apresentar em março, que as competições eram sempre entre janeiro e fevereiro, para me apresentar em março para fazer um teste no Grêmio. Eles estão até hoje me esperando, porque naquela época não tinha empresário, eu não fui, e para te ver como isso é tão louco que agora eu estou me lembrando de algo que nem tu sabia. Eu passei de 4 peneirões, eu passei em 3 no Internacional de Porto Alegre na linha. Eram aqueles peneirões que eram rápidos, para te ver como, olha, como tu não tinha alguém que te orientasse, te direcionasse. Eu passei por alguns peneirões no Internacional, mas acabei não ficando. E a minha vida continuou. Aí, que nem eu te falei, fiz o teste, passei, me lembrei agora disso, Gustavo. Passei no Internacional de Santa Maria, e aí as coisas foram acontecendo. Fiz 2 competições no Romeu Goulart Jacques, que nem eu te falei, essa questão aí dos embates que eram muito fortes. Fui para o Caxias, não quis ficar, Na por base quê? do Muito Caxias? a base do Caxias. Eu sou da geração do Washington. O Washington, naquela época, ele subia muito para o profissional, Gustavo. Por que que eu estou te dando todo esse embasamento? Porque com 15 para 16 anos eu já era banco do profissional. Na época do Inter SM tinha o Tigre e o Miguel. Então, tu imagina, eu com 16 anos eu já tinha o prazer de aprender com toda essa galera que tu conhece. Sandro Gomes, Sandro Corrêa, Miguel, Tigre. Se eu for elencar todos aqui, Faller, enfim, Essa talvez seja a geração, né, que talvez não seja marcada, né, por tantas conquistas, por tantos, né, momentos mais vitoriosos, mas com certeza foi a geração que eu mais vi jogar, que eu mais, né, presenciei, até por conta da minha idade também, mas esses caras todos, com certeza, ficaram marcados na minha memória por ter sido as equipes que eu mais vi jogar nessa época aí. Fábio, Sandro Correia, Sandro Gomes, Miguel, Tigre. Denilson, entre outros. E aí eu aprendi muito com eles. Essa galera que me ensinou a ser homem de verdade, porque eles que fizeram entender e separar os homens dos guris desde cedo. O que que eu aprendi muito, Gustavo, nessa geração, com essa geração? Tadeu Menezes foi meu técnico, né? Já tinha o filho dele na época foi preparador físico. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque era tanta coisa que acontecia junto e eu tive a oportunidade, Deus me deu e direcionou tantas pessoas importantes na minha vida que eu consegui separar o joio do trigo. Eu escutava muitos jogadores experientes e desde as minhas categorias de base, imagina com 16 anos, Gustavo vai ser reserva, está no elenco do Internacional principal do Internacional de Santa Maria, que eram grandes elencos que disputavam grandes coisas com grandes clubes do estado, né? Então eu tive essa presença marcante deles, tive grandes preparadores de goleiros na época, inclusive até o Tadeu Menezes
vários trabalhos onde eu trabalhei com ele, o Ginga, teve Nossa, outros. O Ginga para mim é um ídolo, um dos mais eternos para mim é o Ginga, cara. O Ginga, né, marcou assim, as minhas lembranças de muito piada, desde muito cedo, sabe? Vi ele jogar e tal. E para mim a camisa 7 não é nem a da Garrincha, nem a de ninguém. Para mim o camisa 7 é o Ginga, cara. E ele, Gustavo, foi um cara, foi meu técnico nas categorias de base, assim como o Robson. Aí, olha o que que Deus falou assim: Goico, tu não vai jogar em grandes clubes, mas grandes pessoas vão passar por ti. Então, isso eu encho a boca para falar e me arrepio quando eu falo isso. Sabe por quê, Gustavo? Por que que tu acha que eu tive uma longevidade na bola? Não é porque eu era o Goico, é porque eu aprendi desde cedo o caminho correto, o caminho da humildade, o caminho do treinamento, o caminho do respeito, o caminho da responsabilidade, o caminho de gerar frutos com o teu trabalho, de respeitar a hierarquia, que naquela época existia muito mais do que hoje. Então eu tive essa oportunidade de, desde os 16 anos, ter essa explosão de emoções, disputando competições já de altíssimo nível desde cedo. Muita gente não sabe disso. Nada acontece por acaso. Por isso que eu sempre digo que as categorias de base, a base, né, já fala, né? Ela é super importante. Por isso que eu alcancei uma longevidade de poder jogar, Gustavo, até os 42 anos. Nada acontece por acaso. Não foi por acaso que eu me tornei um goleiro extremamente responsável e muitas equipes do interior do estado gostariam de contar comigo. Então, para te entender a base, quando eu te falei em Caxias, olha quanta coisa aconteceu. Fui para a Argentina, na época o Marqueto era o presidente do Inter SM, só que eu ainda sou, a minha geração, Gustavo, é uma geração que ela começou a ter a evolução do esporte. Como assim, Goi? Na década de 90, Gustavo, começou os clubes a não terem mais o direito direto em cima dos atletas. Aconteceu comigo. Eu fui para a Argentina, fiz uma competição muito bacana na época no Clube Atlético Oberá, da província de Misiones, e eles queriam contar comigo. Mas, como eu era pertencente ao Inter SM, então eles eram o dono do meu passe, na época, tu imagina, é como se fosse pedir hoje 1 milhão de dólares. Era muita grana para o interior do estado. Eles já fizeram uma proposta alta porque sabiam que os caras. Os castelhanos é diferente de hoje. Hoje os caras apostam na base. Ah, não, o guri tem 16, 17, é bom, eu vou levar. E naquela época, não. O time do interior, para ter muita grana, era muito difícil. Voltei, mas, dentro de tudo isso que eu te falei, conhecimento, ter jogado fora contra outras equipes. Quando eu joguei a Romero Goulart Jacques, joguei com clubes, joguei contra o Nacional do Uruguai, contra o Grêmio, contra o Fluminense do Rio. Enfim, na seleção que eu fui pela seleção de Santa Maria, também joguei contra outros clubes. Aí tu imagina a minha maturação. Era banco de reservas do profissional, aprendendo, né, Gustavo? Maturando, maturando, maturando. E aí, a minha chave caiu quando eu me profissionalizei, e não foi no Interesse, eu me profissionalizei no São José de Cachoeira em 1997 e já fui campeão gaúcho lá, subindo o time da Série C para a Série B. Aí ali a minha vida decolou profissionalmente. Eu não quis ficar no Internacional pela proposta, eu tinha esse direito, né? E a minha vida profissional ela acabou começando em Cachoeira do Sul. Olha só, que doideira, né? A gente vê aí uma grande intensidade, né, Goico, nas tuas palavras, uma grande intensidade, né, do futebol nos distritos, da jogar na base, a passada pela Argentina e tal. A gente vê que sempre foi algo muito presente, né, cara? Infelizmente, nós temos algumas limitações de tempo aqui, né? Então, antes da gente fechar esse bloco, eu queria, já que tu já estava quase indo para esse caminho aí, né? É, como é que foi a estreia, né? Qual foi o jogo de estreia, aquele primeiro jogo, né, que o Goico entrou ou puxando a fila ou no meio da fila, profissionalmente? Foi em Cachoeira? Foi no São José ou foi no Esporte Clube Cachoeira? No São José, contra o Taquari, nunca mais me esqueço. Não me lembro se é em Taquari, se não me engano, o nome da equipe é Taquariense. Eu não me lembro Taquariense, agora, tá? Esporte Clube Taquariense. Eu joguei contra eles.
Se não me engano, eu não lembro se a gente empatou ou ganhou. A gente fez uma campanha belíssima. Então, para mim, foi um jogo marcante, né? Aonde eu fiz esse jogo. E claro que teve outras histórias aí que eu tive a oportunidade de jogar, por exemplo, o Nivaldo. Olha, agora eu vou te contar um outro caso dentro disso, aonde o Nivaldo era o goleiro principal, ele se machucou, foi o goleiro que mais vestiu a camisa da Chapecoense, e ele se machucou, e eu entrei no octogonal final e acabei sendo campeão. Aí só para te ter noção de como era o futebol, de como o fortalecimento e conhecimento de tantas pessoas que passaram por tantos clubes fizeram com que eu maturasse cedo. Mas nunca mais me esqueço. Foi em Taquari, um jogo que me marcou muito, por tudo que a gente fez, né, Gustavo? Que tu sabe que as limitações do interior, elas eram muito grandes, mas os sonhos e a convicção e a vontade de jogar, ela sempre foi maior do que tudo, né? Ah, não tenho dúvida, né, Goico? Não, mas a gente vai ouvir muitas histórias aí. Goico, a gente vai fazer o primeiro intervalo aí da nossa resenha, né? Vamos fazer um breakzinho e a gente já volta. Então, vem até aqui, não esquece, dá aquela moral, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e já voltamos com o Goico no segundo bloco da resenha. Voltamos então com a nossa lenda viva. Goico, goleirão do marcou época no Inter SM, marcou época do futebol gaúcho, né? E agora ele vai dar aquela palhinha para o torcedor alvirrubro. Vamos falar, vamos apertar bastante ele aí, saber como que, né, foi toda essa trajetória dele no Internacional de Santa Maria, né? Porque afinal de contas o torcedor, né, alvirrubro tem um carinho muito grande pelo Goico. Eu mesmo, Goico, fiz uma enquete, né, esses dias, perguntando para os torcedores quem eram os jogadores que eles, né, mais se identificavam, que mais foram importantes para eles, né, durante as suas trajetórias da nossa equipe. E a gente fez algumas atualizações, né, porque quem tinha feito isso tinha sido o glorioso Cândido Otto da Luz, né, que chegou lá ao time dos sonhos entre SM, mas parou em 2008, né? Então a gente achou justo que, né, a gente precisa atualizar essas coisas, né? E eu conversando, né, com uma resenha para lá de especial que já já vai estar sendo, né, divulgada aí com o grande Tadeu Menezes, né? Ele falava muito que Santa Maria é uma cidade muito do já foi, né? Que ela precisa ser de novo. Então, né, já foi, né, o lugar de um grande time, uma cidade que tem muitas lembranças do passado e que agora, né, tá na hora de viver o presente de novo, né? Eu concordo muito com ele. Eu acho que a gente precisa, né, voltar a ter, né, a coragem e os ídolos do passado. Mas falando de Inter SM, Goi, conta aí pra galera, conta pra nós, né? Qual foi teu auge no Inter SM? Qual foi a temporada que tu acha que tu foi a mais importante, né? Para ti? Qual foi o grupo? Qual foi, né, o time
que tu achou que foi o mais forte, que marcou, né, mais história? E como que era a preparação física, né, e técnica do goleiro da tua época? É diferente da de hoje? Então, já que tu gosta de falar, já larguei três logo aí para tu, né, para tu brincar. Se eu me passar em alguma, tu me ajuda Eu puxo de a volta. responder as três. Gustavo, sem dúvida, a passagem que eu tive assim, graças a Deus eu fui, modéstia à parte, um goleiro muito regular. Mas para ser regular, tu tem que fazer o quê? Treinar pra caramba. Então, se tu perguntar para ex-treinadores ou treinadores que ainda estão atuando, inclusive, né? Que foram meus treinadores, preparadores de goleiros, enfim, ex-atletas. Temos o caso do Chiquinho, por exemplo, que jogou comigo. Onde é que eu quero chegar? O auge da minha carreira foi 2008, onde a gente foi campeão do interior, onde a gente teve um elenco que se destacou muito, jogadores que depois dali foram para o Fluminense, Arábia Saudita, entre outros clubes. E a gente chegar e competir e ficar 45 minutos de uma final, Gustavo, eu não preciso aqui te dizer mais nada, né? Uma competição tão difícil que, infelizmente, hoje a mídia desfaz do gauchão como se fosse uma competição semiprofissional. Posso te falar com todas as letras. As pessoas, infelizmente, elas desqualificam uma competição a nível nacional de uma importância e de um celeiro de grandes atletas, inclusive que hoje, por falta de oportunidade, não estão em grandes clubes como o Grêmio Internacional, mas há um bom tempo atrás eles estavam presentes em Grêmio Internacional. Então, 2008 para mim foi muito marcante. Pelo elenco, por termos feito uma campanha surreal, não me lembro quanto tempo, se fazia 10, 15, 20, 30 anos que o clube não ia tão longe de uma competição, mesmo que fosse a Olha, nível estadual, mas pelas minhas contas, a última vez, a única vez que o 3CM tinha chegado à mesma campanha que fez em 2008 foi em 81, né? E de 81 para 2008 são o quê? 30 anos, 30 e poucos anos? Não, imagina, 20 e poucos anos. É bastante mas tempo mesmo assim. aí tu imagina como isso foi marcante para atletas, para a direção, para o clube. Então, para mim, a minha temporada do ápice, assim, e foi um turbilhão de emoções, né, Gustavo? Foi o ano que eu perdi meu pai, foi o ano que eu tive que pedir o meu preparador de goleiro, juntamente com o Paulo Porto, que fazia, era da comissão técnica, né? Ele não queria que eu continuasse jogando, e eu falei, o que me deixava vivo era o Internacional de Santa Maria, era eu poder continuar treinando, eu poder continuar, né, fazendo o que eu mais amava, o que eu mais tinha como paixão, que era o esporte. E na minha cidade, então, não se fala, e poder deixar isso como marca, né? Já ter essa marca muito importante, que é como o goleiro que mais vestiu a camiseta na história do Internacional até hoje, com 213 jogos, e poder dizer para ti que sou um dos poucos atletas aí que também marcou histórias, conseguindo um título de campeão do interior, deixando o Grêmio para trás, entre outras grandes equipes, como Caxias, como Juventude. A final era para ser, já estava, o Diário de Santa Maria já tinha a capa, era Inter é campeão, porque poderia ser o Inter SC ou o Inter de Porto Alegre. E era uma baita sacada, né? Imagina, né? O Inter ia ser campeão de um jeito ou outro, né? Cara, eu tô ali atrás, né, com a camiseta lá que tu jogou em 2008, né? Tive a honra de poder ela chegar nas minhas mãos e ela tá comigo hoje, né? Tá ali comigo, né? Entre várias outras que eu tenho tua, uma que inclusive tu me presenteou dos 212 jogos, se não tô enganado, né? Tem outras lá de 2003. Eu tenho umas quatro ou cinco camisas tuas aqui no meu acervo, Goi. É, Faltou tu me falar da preparação física e técnica, né? Se dessa época de 2008 e essa chegada tão longe, né? Ela foi marcada por uma preparação, né? Mais intensa, mais profissional, próxima do que nós temos hoje, ou era diferente? Eu falava com o Vlamir, né? Que é algumas gerações antes de ti, lá dos anos 80, e ele fazia algumas críticas à preparação de hoje, né? E tu que está no meio do caminho entre aquele passado que, obviamente, né, a gente entende, né, o nosso goleirão dos anos 80, para ele funcionou, né?
mas a gente vê uma preparação hoje dos goleiros, às vezes, mais de reflexo do que de qualidade, no sentido, né, de agarrar uma bola firme, né? Ele criticava no sentido assim, pô, os caras treinam com bolinha de tênis, né? Aí o cara é bom de reflexo, mas na hora de agarrar uma bola fácil, firme, falta, né? Aquela coisa de treinar mais com o instrumento do jogo. Na tua época, era uma coisa assim mais já querendo chegar num treino mais intenso, de reflexo, de coisa e tal, ou tava nesse meio de caminho aí? Gustavo, o que que aconteceu, tá? Que eu posso ser assim, tudo eu te falo é cirúrgico, né? Principalmente na minha posição, eu posso te comentar algo assim bem marcante. O que que aconteceu no meu início de carreira? Eu já tinha essa percepção. Os goleiros treinavam demais, fadigavam demais, e eu sempre cobrava de quem eram meus preparadores, porque na minha geração, quando eu comecei, Gustavo, isso é errado, mas aconteceu. Eu fui campeão, subiu o São Gabriel sem preparador de goleiro. Quem treinava eram os próprios goleiros, nós que fazíamos o nosso trabalho. Tenho o maior carinho na época pelo Mário, pelo Igor e eu. Mas dentro disso que tu perguntou, em termos de preparação, o que que aconteceu e acontecia? Tu treinava muito um só skip, como 8, 10 passadas, então tu chegava no final do treino fadigado. Por isso que teve muitos goleiros que não conseguiram ter uma longevidade que hoje mudou muito, né? Hoje tu vê um Fábio com 43 anos no Verdade. ápice, porque é muito diferente a preparação. E aí, o que que acabou acontecendo? As repetições, Gustavo, se tornaram menores. Em 2008, nesse meu ápice, conforme tu me perguntou, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, particularmente, principalmente pelo que aconteceu no início da temporada, né, da competição já, que foi o Renato Ruas. Ele foi meu preparador de goleiro. Ele, um ano antes, ele era junto também como preparador naquela comissão que subiu o Inter SM para a Série A, de 2007 para 2008. Então, ele se tornou um amigo, um dos raríssimos que eu tenho até hoje no meio do esporte. Eu digo que eu tenho até hoje porque a gente se dá super bem, a gente conversa, a gente tem uma amizade fora dos gramados, não foi conquistada apenas dentro dos gramados. Então, a nossa preparação, ela era diferente e mudou muito, Gustavo, porque eu ainda sou de um tempo que tu vai dar risada, mas infelizmente era assim que acontecia. Os goleiros tinham que começar a pré-temporada fazendo a pré-temporada com os atletas. E eu peguei esse início errado de tipo assim, ter que fazer 5, às vezes 10 quilômetros com um atleta que estava se preparando de uma outra forma. Hoje os goleiros começam no primeiro dia já a ter contato com a bola. Hoje a questão física e técnica é completamente diferente do que já foi. Claro que 2008, a evolução do esporte, a evolução da questão técnica, principalmente dos goleiros, mudou muito. A gente pode falar porque hoje o goleiro serve como o líbero do time, né? Aquele que Verdade. tem uma boa condição de bola. Então, em 2008, que eu te falo em ápice, eu passei por tudo que tu possa imaginar de equilíbrio e desequilíbrio lá atrás, a gente começou a equilibrar com os trabalhos técnicos funcionais mudando para melhor. Então, era menos quantidade, mais qualidade, e automaticamente tu tinha um contato maior com a bola, sem eu não tenho nada contra os preparadores que trabalham com bola de tênis, bola de futebol americano, mas o jogo não é feito com bola de tênis nem de futebol americano. Isso pode até ser, digamos assim, algo que fere algumas concepções de preparadores de goleiros, mas para mim, eu gostava muito de treinar com o Renato, porque o que que ele sempre dizia? O que que a gente treinava, Gustavo? Situação de jogo. Eu não posso treinar com uma bola de tênis, pode ajudar? Realmente, ela tem uma grande diferença em termos de tamanho, mas eu vou jogar com uma bola de futebol normal, entendeu? Claro que conforme tu falou ali, e o Vlamir deu um exemplo clássico, claro que tradicionalmente e infelizmente a parte boa nossa da nossa época, a gente era muito cobrado, a bola se ficasse 1 metro longe de ti, tecnicamente tu não era um bom goleiro, com luvas horríveis que a gente treinava, horríveis. Campos nem se fala, é só tu perguntar para esses treinadores raiz, treinador um pouquinho mais velho, mais antigo quanto a isso.
né? Não que eles não se modernizaram, mas eu falo mais antigo nessa questão de ter tido toda essa preparação, essa desenvoltura. Então, quanto a isso, hoje os caras treinam com luvas maravilhosas, campos extraordinários, uns tapetes, e eles, em vez de ter a percepção, mas a bola é mais veloz, ok, mas as luvas são extraordinárias. Eles, porque eles são muito cobrados, infelizmente, eles preferem, em vez de pegar a bola firme, esfalmar, dar um soco, tirar ela. Nós éramos muito mais cobrados, os campos eram horríveis, que nem eu gosto de falar, e posso falar isso, eram verdadeiros potreiros que a gente jogava, esburacados, área pequena nem se fala, e a gente, tecnicamente, a gente era cobrado independente do gramado que jogava. Então, assim, Gustavo, eu cresci nessa realidade e não me arrependo de nada. O Tadeu Menezes, na época que, quando eu subi para o profissional, e era normal, eles cobravam demais das categorias de base. Foi onde eu aprendi, Gustavo. Por que que tu acha que tecnicamente eu era um goleiro diferenciado? Porque a base, porque os clubes do interior te forçavam muito a treinar em excelência. Quando tu imagina pegar um chute do Tigre, que a velocidade do Tigre era parecida com perna esquerda com o Roberto Carlos, quando nós ia fazer um chute a gol. Um Ginga, entre outros. No cenário desportivo a nível nacional, eu joguei com jogadores que vieram do Japão, que para ti, na época, para o Japão, tu tinha que ser praticamente um Cristiano Ronaldo. Joguei com atletas assim que batiam muito bem na bola e tu era cobrado diariamente. Só tem a agradecer. E hoje em dia mudou muito essa parte técnica, entendeu, Gustavo? Se a gente for ficar aqui falando dessa parte técnica, a gente fica a noite inteira aqui falando e É sempre verdade. vai ficar aquele desequilíbrio, porque existem questões e concepções de maturações diferentes, mas eu só tenho a agradecer. Hoje eu só fico perplexo de grandes goleiros que muitas vezes deixam de fazer uma defesa plástica, eles preferem espalmar uma bola ou tirar de mão trocada do que tentar, no mínimo, pegá-la firme. Isso é numa eventualidade que eles fazem. Eles preferem não ter essa. Não que não sejam goleiros seguros, mas eles preferem, digamos assim, ó, vou botar a bola para escanteio do que daqui a pouco pode acontecer de falhar, e aí o problema não é quem cobra internamente, é como as pessoas cobram externamente, entendeu, Gustavo? A Uhum. mídia, fanfarrões que não entendem nada de esporte e por aí vai. Cara, Não sei se eu fui claro para ti. muito, muito, né? Se mais claro, só se desenhar. E aí, tu falando, me veio uma imagem de uma defesa que para mim ela é clássica, né? Que é uma defesa do Benítez, né? Com um chute do Nelinho de falta, né? Eu não lembro se ele pediu para tirar a barreira, não me lembro agora se foi o Benítez ou se foi o Manga. Acho que foi o Manga. E que o Nelinho dá uma pancada, né? E aquela bola tá indo lá na gaveta com aquela curva que só o Nelinho dava, e o Manga foi lá, né? E catou a bola firme numa ponte, né, cara? Nossa Senhora. Cara, mais legal ouvir um pouco também dessa parte técnica, até porque a gente já falou com outros, né, goleiros também. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui, eu muitas vezes, né, fiz coro com a torcida nas arquibancadas da Baixada, né, Goico, Goico, né, o Goico sempre era um personagem quando entrava em campo, um dos mais aclamados pela torcida, né, e a gente tava falando em off, tu mesmo, né, falando para mim, não era um goleiro que tinha uma estatura, né, que geralmente era considerada ideal para os goleiros, mas o Goico, mesmo no gol, sempre era um cara que mostrava muita raça, né? Um cara estiloso, sempre com os uniformes, né? Que também eram muito características, né, da época. Eu não diria extravagantes, mas, né, bem chamativos e tal. Tô até com uma outra camisa laranja da época que a Adidas fardou a gente ali, né? Lá em 2014. E assim, esse Goico também era meio esquentado, era o tipo do baixinho invocado. Não que o Goico seja baixinho, para goleiro, como nós estamos falando, né? Então, queria ouvir um pouco do Goico, desse temperamento, às vezes um pouco explosivo, que a torcida gostava, né? E se isso acabou criando, né, algumas rivalidades aí principalmente, né, quando teve no Inter SM com jogadores de outros clubes. Poxa, vou jogar com tal time, tá? Aquele cara, aquele atacante xarope, vai me infernizar, eu vou me incomodar. E às vezes tem histórias que os boleiros contam aí, né, cara, que às vezes os caras até ficam amigos depois, né? O cara que marcou. Teve um atacante que também te marca assim, por puxa, preferia não jogar com esse cara agora.
E zagueiros que tu jogou e disse, pô, hoje vai ser tranquilo, porque tá aqui na minha frente dois caras que vão, né, me ajudar. Então, fala um pouquinho, né, dessas rivalidades, se elas surgiram, né, se esse temperamento esportivo explosivo acabou criando rivalidades, ou mesmo que não foi teu temperamento, né, se essa, no Inter SM, por toda essa tua identificação, tu acabou, né, vivendo rivalidades dentro de campo, no sentido desportivo, claro, né? E, né, me fala um pouco de quem eram os adversários que tu não gostava de enfrentar e quem eram os zagueiros que tu mais gostou de ter ali, né, tipo, protegendo na hora dos confrontos. Quando tu fala isso, Gustavo, essa questão, né, tu sempre tinha que ter uma base forte, né, como zagueiros, mas o que que veio acarretar o meu temperamento? Eu já tenho uma descendência fortíssima. Eu sou Rossi por parte de mãe e Fontana por parte de pai. Então, eu sou italiano puro. Não tem água no meio das minhas veias, é sangue puro. E quando a gente fala em naturalidade, eu nunca fiz algo para aparecer. Eu sempre fiz para desenvolver a capacitação de defender a minha equipe. Imagina hoje, pai de família, filha para criar, esposa para sustentar. O meu projeto de vida, na época, era os meus filhos, que eram os atletas. Os torcedores, apaixonados por ver o Inter SM vencendo, e a direção também apaixonada, querendo ver o clube vencedor. Então, tu imagina tudo isso, um cara sendo de Santa Maria, aquilo que eu não gosto quando falam prata da casa, eu era um atleta que me desenvolvi muito em Santa Maria, mas eu tinha uma paixão enorme pelo que eu fazia. Eu cresci, maturei, aprendendo os valores e princípios, Gustavo, que me afloraram na pele. Por que que muitas vezes eu não usei a faixa de capitão? Porque os meus preparadores de goleiros não deixavam, Gustavo, justamente pela minha essência. E quando a gente fala isso, eu nunca fiz para enaltecer ou para querer aparecer, apenas para defender aquilo que eu achava que tinha que ser defendido, que eram as cores do meu clube. Dentro disso, Gustavo, rivalidades foram criadas, jogadores me detestavam, mas por quê? Pela minha postura, postura de que chore a mãe deles e não chore a minha. E sempre foi assim, Gustavo. Tecnicamente, se tu pegar os jogadores daquela época, os jogadores eram muito bons. A qualidade era muito diferente de hoje. Quando tu fala em série B de gauchão, as pessoas não entendem que 90% daqueles jogadores eram aproveitados para a Série A. Por quê? Porque os caras tinham qualidade técnica, os caras tinham postura, os caras tinham um posicionamento diferenciado, os caras queriam, os caras eram apaixonados, os caras eram resilientes, os caras tinham vergonha na cara, os caras tinham raça, os caras tinham postura. E aí eu me coloco dentro desses caras. Por isso que eu te falo que quando tudo isso que eu estou falando aqui é com paixão, é com tesão, desculpa a expressão, mas é com anseio de sempre querer ganhar. Eu vibrava, eu chorava, muitas lágrimas ninguém viu. Eu tinha vergonha quando meu time perdia dentro de casa e eu não queria sair no outro dia de casa, porque isso é meu. Eu aprendi com aquela geração de que perder de 1-0 era goleado. Ganhar de 1-0, principalmente fora de casa, é como se tu tivesse aplicado 5-0 num time fora de casa. Eu cresci com essa mentalidade. Aí tu imagina, Gustavo, como eu era no Internacional, o que eu fazia. Então tu imagina tudo isso borbulhando positivamente, o sangue quente, a adrenalina. Eu procurei fazer o máximo. Então, quando eu vejo as pessoas, assim como você, né, quando diz, pô, meu ídolo e tal, eu fico tão feliz porque eu sei que eu plantei algo que caracteriza hoje as pessoas me respeitarem, porque lá atrás o que que eu plantei? Honestidade, responsabilidade. Aí vem à tona aquilo que tu falou. Por que que é a longevidade do Goico? Porque eu me cuidava, Gustavo. Porque eu não bebia, porque eu dormia, porque eu descansava, porque eu sabia que se eu tinha um jogo importante, eu cuidava da minha imagem. Ah, eu fui um cara puritano? Não. Mas eu sabia exatamente a responsabilidade que eu tinha no domingo ou na quarta-feira. Então, se todos os atletas tivessem o mesmo nível de comportamento e a postura profissional, o futebol seria melhor, né? Mas agradeço a todos, que nem eu te falei, todos que passaram por mim, eu peguei a essência verdadeira e procurei trabalhar.
e sabe o que fazer no domingo, desenvolver o futebol da melhor forma possível. Aí, se for elencar grandes atletas, um que me veio na cabeça, eu vou te falar só esse, porque eu não quero falar dos outros, ele nem está aqui. Eu tive a oportunidade, eu conhecia ele, ele foi para fora do país e eu subi ele com ele como meu zagueiro. Eu joguei com o Jaime, Nossa. jogou no Inter SM e foi meu treinador no Inter SM. Então, quando eu te falo em Jaime, eu me arrepio porque a gente subiu junto, São Gabriel, né? Coisas do esporte dentro, na casa do Internacional de Santa Maria. Mas onde é que eu quero chegar? Ele era um cara fantástico, uma percepção na bola aérea sem igual. Não é à toa que foi um dos pouquíssimos zagueiros que com 1,82 m eu acho que ele tinha que foi jogar em Portugal. Tu, para ir para lá, tu tem que ser muito diferenciado. E ele era um cara muito rápido. Então, naquela época, tu jogava muito no 3-5-2, né, Gustavo? Então, ele era um cara que jogava muito na sobra ali, ou saía dando o primeiro combate. Foi um dos melhores zagueiros que eu joguei. Mas se eu for te citar, aí são vários, né? Não, ali em Mas, 2008 também, eu joguei com o Bill, um grande zagueiro, né? Então, assim, se tu começar a se lembrar de jogadores, nossa, eu ia ter que fazer uma lista grande, ó. mas Porque, os adversários, quem foi o adversário mais difícil de jogar? O atacante que eu mais te tive, incomodou? tu sabe, eu tive a oportunidade de jogar contra o Badico, que foi meu treinador, jogamos junto ele enquanto atleta, joguei contra também ele várias vezes, em várias oportunidades. Tinha muitos embates ali contra Brasil de Pelotas, Pelotas. Joguei contra grandes, né, ex-atletas que hoje tive a oportunidade também depois de jogar contra. Então, assim, se eu for te elencar, foi muita coisa que aconteceu. É um turbilhão de atletas assim que a gente respeitava muito, sabe, Gustavo? Se eu te falar uma equipe, eu te dei um exemplo, Brasil de Pelotas, porque inclusive era um clássico que se tornou ali, Interesse em Brasil de Pelotas, inclusive na Série A. Tive um grande zagueiro que atuou no Inter SM, o Aguiar, tu deve se lembrar dele, Sim. foi o zagueiro. Aí, que nem eu te falei, contra jogadores, cara, eu fiz tantos jogos assim memoráveis, São Luís de Juí, sabe? Eu tive a oportunidade de jogar contra a Ser Santo Ângelo, times que hoje não existem mais, que são extintos no futebol. Peguei craques de bola que inclusive jogaram no Palmeirense, Grêmio Santanense. É muita coisa para a gente em 40 minutos poder falar, mas assim, tive grandes embates contra grandes equipes que as pessoas adoram e desmerecem o futebol daquela época, porque hoje eles só olham os business. E eu, graças a Deus, eu passei por uma geração onde tecnicamente eu posso falar que do goleiro ao último atacante, todos eles tinham que ser diferenciados, senão não jogavam, Gustavo. Tu não podia ser mais um. Tu tinha que ser diferenciado, senão tu não jogava. E tinha que ter um equilíbrio técnico nas partidas para te poder se manter como titular. É verdade, Goico. Agora tu falando aí, né, cara, me vem a cabeça. Por mais que tenha mudado essa coisa do business, né, que nem tu falou, e eu concordo muito com isso, né, cara. Mas eu ainda vejo, assim, há alguns anos acompanhando a divisão de acesso, né, cara, o quanto ainda vale esse equilíbrio, né, cara? Então você pensa assim, pô, montei um time bom, vou lá, vou. Cara, 1-0 é goleada ainda, cara. Ganhar os jogos na divisão de acesso é muito difícil, é um equilíbrio muito forte, as equipes são muito iguais. Todas aquelas equipes que estão na divisão de acesso iam dar trabalho na Série A do Gauchão, e eu não tenho a menor dúvida disso. Goico, para nós fechar esse bloco, Goico, fala um pouco, né? Se tu tem a defesa mais importante da carreira ou algumas defesas memoráveis que tu sempre lembra quando tu fica nostálgico, né? Quais foram os momentos ali? Parece que tem um gol de bicicleta aí também, não sei se ele também, né? Tá aí entre esses lances memoráveis que ficam nas memórias do nosso ídolo. Ô, Gustavão, é legal quando tu fala isso, porque o ano de 2008 ele foi tão especial e aí tu começa a linkar defesas com o ano, com o que aconteceu, com o título, com a responsabilidade. Vamos lá.
Defesa mais importante. Para mim, uma das mais importantes que nos levou a se tornar o time campeão do interior. Inter SM Sapucaense jogando dentro de casa. Jogo 0-0 muito difícil. A gente, graças a Deus, modéstia à parte, eu fiz uma defesa dificílima lá no final do jogo, aonde o Bill foi lá e de cabeça conseguiu diminuir, que era efeito Copa do Brasil, questão de É, gol, gols. gol fora, né? Isso, e eu fiz uma defesa muito importante no jogo quando estava 0-0 numa cabeçada do jogador da Sapucaense, onde literalmente ali eu continuei deixando o time no 0-0 e logo depois, se não me engano, foi o Ale Menezes que fez o primeiro gol, estava 1-0, eu não me lembro, mas foi uma defesa dificílima, a queima-roupa, uma cabeçada dentro da pequena área. Eu tenho esse lance, posso até ver ali, te mostrar para te entender, aonde nos levou para semifinal do Campeonato Gaúcho de 2008, aonde a gente ficou a 45 minutos da final. Infelizmente, para mim, quanto à questão da competição, ela deveria ter sido feita de outra forma. Foi apenas, a gente não chegou à final pela questão do gol qualificado. Para mim, deveria ter, no mínimo, uma prorrogação ou penalidades para saber quem chegaria à final do Gauchão. Mas aí, né, tem toda aquela questão de saber aquilo que a direção assina, a questão a questão técnica, né, dos diretores que se encontram e que assinam a questão da competição. Então, quanto à defesa, para mim foi essa. O gol nem se fala, né? Um gol aonde teve a participação de quem ajudou o Internacional de Santa Maria a subir em 2024, que foi o Chiquinho. É só tu perguntar para ele sobre o lance. A gente precisava, era a Série C de brasileiro. Eu fui para a área. Antes do gol de bicicleta, ele fez um cruzamento. Eu cabeceei e o cara tirou em cima da linha. Então não era nem para ter feito gol de bicicleta. Eu não tenho esse lance. Eu só tenho depois o gol de bicicleta, onde ele novamente, na mesma sequência de escanteio, o Chiquinho cobrou, deu um bate-rebate dentro da área e eu fiz o gol de bicicleta. Que nem eu brinco. Pode ter sido um gol de pneu meio murcho, não foi aquela bicicleta excepcional, mas eu falo com muito orgulho. Não sei quanto tempo tem o futebol gaúcho, mas eu tenho certeza que eu sou o único goleiro que não fez gol, mas que fiz o gol que nenhum outro goleiro fez, e não sei se no Brasil. Aí agora eu vou te deixar tu com essa pulguinha atrás da orelha, vai ter caras que conhecem esporte. Eu não sei se teve um goleiro brasileiro que fez um gol de bicicleta. Não interessa se foi uma bicicleta com pneu cheio, murcho, mas tá lá. Eu não sei de nenhum que tenha feito. De falta, sim, de pênalti também, mas eu acho que eu sou o único. Então é para ti pesquisar, Gustavo, e depois me vir com a resposta correta. E o pecado daquela época, que foi na época das Olimpíadas, então não teve nenhuma repercussão nacional. Eu fiz o gol e ela ficou plantada aqui no estado. Eu queria que isso tivesse sido, ao menos, visto pelo Brasil todo. Quem sabe, né, Deus toque no coração de algumas pessoas, ou o Gustavo conheça pessoas que possam entender que foi um gol onde a gente não estava perdendo, a gente estava ganhando de 2-0 e eu fui lá porque a gente precisava de saldo. Tudo de uma forma completamente diferente do natural. Eu acabei fazendo um gol que foi muito importante, a gente acabou não se classificando para outra fase, mas um gol de bicicleta pela Série C do Brasileiro, um quadro de arbitragem FIFA. Então, para mim, ficou marcado e chancelado. Melhor que isso não tinha como, né? Da forma que foi, a gente teve que fazer o time às pressas, porque teve uma questão ali de um jogo onde o STJD anulou, a gente teve que refazer, remontar, uma remontada do time às pressas, e olha o que aconteceu. É verdade, é aquelas coisas, né, Goico, que os deuses do futebol nos brindam e que acontecem, né? Assim mesmo, acontecem assim mesmo, né? Das formas mais aleatórias. Eu lembro muito bem desse episódio, de toda a luta que foi para a gente conseguir remarcar o jogo e tal. É, eu já sabia que, né, os outros dois times precisando do empate, né, eles não iam mudar nada, né? Mas enfim, né, a gente sabe que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Cara, que resenha, né? Esse cara aí é resenha puríssima. Eu acho que eu vou ter que chamar ele depois. Não, a próxima resenha, o Rubra que eu fizer com o Goico vai ser presencial comendo um churrasco. Goico, vamos fazer mais um breakzinho, né? Por causa do nosso tempo e a gente volta para encerrar com o nosso último bloco.
Não, não sai daí, fica aí, que já tá voltando aí. Tamo de volta aqui com a nossa lenda, Goico, goleirão do Inter SM. Segundo aí, enquete que a gente fez lá no perfil do Paixão Alvirrubra e também no canal, tanto no YouTube como no Instagram. A torcida Alvirrubra apontou o Goico como o maior goleiro da história do Internacional de Santa Maria. Ele já falou bastante aí, né, sobre isso com a gente. E a gente vai falar um pouquinho, né? Já de antemão, já vou deixar o Goico convidado aí para mais para frente a gente fazer uma outra resenha, né? Porque o cara com tanta história, com tanta trajetória aí, faltou muita coisa, faltou, né? Eu poder apertar um pouco mais o nosso paredão, mas ele é firme na defesa, ele, né? Na contenção ele vai muito bem, mas pessoalmente ele vai ver que eu sou daqueles volantes chato que, né? De vez em quando pisa na área e faz uma coisinha. Goico, então a gente falou aí de toda essa tua trajetória aí pelo Internacional Santa Maria, pelos feitos, campanha, auge da carreira. E fora de Santa Maria, cara, qual foi assim os times que tu passou que mais marcaram a tua carreira? Sabe, Gustavo, eu joguei em alguns clubes aí que foram importantes, né? Joguei em São Gabriel, joguei em Cachoeira do Sul, joguei no São José de Cachoeira, onde eu chancelei um acesso em 97, 98, chancelei outro acesso no Fraiburgo, em Santa Catarina, depois joguei a Série A, no Lages também, fiz uma campanha muito bacana, onde depois de 2000 eu voltei, retornei ao Rio Grande do Sul, 2001 subi dois clubes, inclusive fui o único goleiro no estado, a, numa revista aí qualificada de Pelotas, falando a respeito, né? O goleiro Mão Quente subiu o São Gabriel e subiu o Cachoeira. Então, disputei Série C de brasileiro no mesmo ano, 2002, pelo São Gabriel. No Inter SM em 2000, já tinha disputado também Série C de brasileiro. Daí, fiz um contrato longo pelo Inter SM em 2003, 2004 e 2005, onde eu fui emprestado para o Farroupilha de Pelotas.
2006 joguei no Grêmio Esportivo Bagé, 2007 no São Gabriel, onde eu retornei, 2008 joguei no Porto Alegre, Inter SM, 2009 joguei gauchão no Inter SM, depois eu fui emprestado o vovô do país, que foi o Rio Rio Grande. Grande. Tive o prazer de jogar lá. 2010 joguei no Guarani de Bagé. 2011, eu não estou lembrado agora se foi o Grêmio Esportivo Bagé. Eu joguei 2 anos lá, 1 ano. O Guarani de Bagé foram 2. Tive no Rio Grandense. Depois me tornei o goleiro que mais vestiu a camisa do Internacional, se não me engano, em 2014. Joguei no Rio Grandense de novo. E 2016 foi aonde eu parei profissionalmente, muitas dores, sabe, Gustavo? Chega uma hora, muitos campos ruins que tu acaba treinando, tu tinha que treinar muito, né? E aí tu tinha que acompanhar a gurizada. Por mim, eu estaria jogando até hoje. Ainda sai um caldo. Mesmo com 50 anos aí, posso te garantir que até a galera comenta muito quanto a isso, né? Pô, como é que tu tem muito reflexo e tal? É aquela questão de se cuidar na hora que tu deveria se cuidar. É que nem andar de bicicleta, a gente não desaprende, né? Só os reflexos não são os mesmos. Desculpa, desculpa. Mas a gente continua fazendo aquilo que sabe de melhor, né? E como é que foi essa despedida, Goico? Foi aonde? Foi em qual clube que tu tava? E como é que foi? Não assim, né? A gente sabe de todas as dificuldades, né? E de jogar no interior, de fazer toda uma carreira no interior. Mas, né, como é que foi a despedida pro Goico atleta, pro Goico goleiro, pro Goico ídolo, né? Chegar aquele momento de parar, já falou aí a questão das dores e tal. Mas na cabeça, no coração, como é que foi esse momento e onde foi? Foi difícil, né, Gustavo? Porque na minha cabeça eu tinha como plantado isso e eu ia colher a questão de estar, né, presente no Internacional de Santa Maria. E, infelizmente, eu não vou entrar em detalhes também, eu fui sabotado por alguns treinadores. Eu tive 213, que foi muito pouco, poderia ter no mínimo 230 jogos, com facilidade, te digo isso. Mas teve um treinador que não quis contar comigo e eu disse para ele que eu gostaria de ajudar o grupo. A minha questão não era nem pela questão de ser o goleiro principal, o tanto que eu gostava do clube, o tanto que eu tinha essa. Mas tive dois treinadores que, de todas as maneiras, a Deus foi tão justo comigo que um treinador fez com que eu saísse, aonde eu fui para o Grêmio Esportivo Bagé, e esse treinador teve que ver eu fazer praticamente com ele ter me tornado o goleiro que mais vestiu a camiseta do Internacional de Santa Maria, porque logo depois, agora não me lembro o técnico que esteve ali comigo, mas o futebol dá muita volta, né, Gustavo? Aonde não era para mim ter tido 213 jogos, era para ter tido no mínimo uns 230 jogos pelo Internacional de Santa Maria, mas Deus falou assim, ó, não é como tu quer, é como eu vou fazer o teu projeto dentro do Internacional de Santa Maria. Então, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Eu acabei encerrando minha carreira no Rio Grandense, voltei para o clube porque eu tinha uma dívida ativa para cobrar e aí eu sabia que a única forma de realmente reativar isso seria para receber e chancelar, aonde eu tive um acordo que foi realmente no fio do bigode. Tu conhece, infelizmente ele faleceu, que foi o Siqueira, o Dilson Siqueira, ele acabou falecendo. Meus pêsames à família dele, porque ele era um cara muito querido, né, pelas pessoas do Periquito, né, que como assim chamavam os torcedores de lá. Então, tive a oportunidade de conhecer a família Zap, o Zamberlan, que gostavam muito do esporte e ajudaram muito o Rio Grandense naquela época. Então, eu, por mim, estaria jogando até hoje, né? Mas o Internacional ali de Santa Maria foi bem difícil pela questão de muitas dores que eu tive também, sabe, Gustavo? O futebol vai fazendo com que tu tenha que começar a entender o que é melhor para ti, para a tua vida. Eu, por mim, estaria jogando até hoje. Eu sei que, pela minha descendência, se eu tivesse a dupla nacionalidade, eu estaria jogando na Itália com facilidade. Mas o esporte quis assim, o Brasil também precisa aprender a entender que Fábios existem no Brasil afora, e não com goleiros com muitos quilos acima, porque uma coisa é tu querer fazer
uma pessoa continuar como atleta e outro era ser um atleta que eu poderia ter continuado com a minha capacitação e a minha excelência como jogador, porque os clubes também entenderam principalmente as questões das comissões técnicas, entenderam que atletas de uma certa idade tu pode treinar ele mesmo e ele vai ter um bom condicionamento e vai te dar uma resposta, né, Gustavo? Então, assim, ó, tudo isso aconteceu e eu tô aí, feliz da vida. Tive uma longevidade muito grande, foram 25 anos enquanto atleta, onde eu aprendi muito, onde eu tô aqui te contando essa história e graças a Deus estou vivo para poder te passar algumas coisas aí que muita gente não sabe. E vamos continuar contando muita história desse cara aí, porque é uma história linda, uma história, né, como ele acabou de falar, 25 anos é uma vida, né? 25 anos não é, né, não é uma temporada. Então, assim, né, a gente conversa muito em off, eu e o Goico, então a gente tem alguns projetos aí que na hora certa eles vão, né, ser desencadeados aí e vamos poder continuar nessa missão de contar, né, o legado, né, dos nossos ídolos. Mas Goico, e o Goico pós-futebol, né? O Goico chegou a cogitar é, é, continuar como treinador de goleiros, né? O que que após o futebol, né, o Goico resolveu fazer? Bate uma bolinha. Como é que é a vida do Goico pós o futebol? E por que Gustavo, que, isso é por bem. que não seguiu, né, a trajetória, né, como não que seja de todos, né? Mas muita gente que passa pelo futebol acaba continuando como treinador, treinador de goleiros e tal. Enfim. O que que acontece, Gustavo, que é natural, foi natural na minha vida. Eu acabei antes de, me projetei antes de encerrar minha carreira. Eu fiz uma transição na Chapecoense, antes da tragédia, acho que uns 90 dias antes disso. Eu tive um treinador no São Gabriel que ele era um dos remanescentes, né? O Guto Ferreira, que tu conhece, que hoje é o atual técnico do Remo, abriu as portas para mim. O gerente de futebol, agora me fugiu o nome, mas ele jogou comigo também a Série C do Brasileiro São Gabriel. Eles abriram as portas para eu fazer essa transição, que foi bem interessante. Na época, eu tive a oportunidade de conhecer o Follmann, o Boeck, né, que fez uma grande carreira no Fortaleza, onde subiu o time para a Série A, inclusive trabalha até hoje lá. Conheci o principal goleiro da Chape também, um cara fantástico. Mas o que que aconteceu? Muita gente fala, pô, Goico, tu tem um perfil maravilhoso, tu poderia ser gestor, tu poderia ser técnico. Por que que eu não fui preparador de goleiro para te entender? O treinador de goleiro, infelizmente, ainda mesmo com toda a atualização de todos em termos de comissão técnica, hoje trabalha, inclusive, com a logística de estatística, né? De jogos, de números, enfim. O preparador de goleiro não tem autonomia para dizer assim, Gustavo, joga o Joãozinho, não joga o Pedrinho. Então, eu, como eu era um cara, sou um cara de uma personalidade muito forte, um cara autêntico, eu não ia me dar por satisfeito em treinar os goleiros, chegar para o Gustavo e falar: Gustavo, o Joãozinho tá melhor que o Pedrinho, tu tem que dar oportunidade primeiro para Fulano. Mas aí, de repente, o Gustavo prefere o Pedrinho e não o Joãozinho. Então, aquilo ali me incomodava muito, sabe, Gustavo? Eu já nem quis ser preparador de goleiro justamente por isso, porque eu sou um cara muito. A minha personalidade sempre foi marcante, minha porque eu lutava pelos meus ideais e sempre fui responsável por aquilo que eu acreditava. Sempre lutei pelos meus atletas, eu ia lá em reuniões e direcionava aquilo que eu achava que era melhor pro clube e em prol do clube pelos atletas. Então, eu sempre fiquei incomodado com isso. Aí eu vetei eu mesmo de propor uma carreira sólida, que eu tenho certeza que eu teria. Ainda pode acontecer em escolinhas, existem alguns projetos em andamento que eu penso muito. Eu tive algumas pessoas que ainda me assediam profissionalmente para fazer cursos na CBF. Para quem sabe aí, eu ainda sou novo, né, Gustavo? Tenho 50 anos, quem sabe daqui a alguns anos posso me tornar técnico. Pago com a experiência que eu tenho, podendo ter mais experiência, principalmente no lado didático, poder fazer curso na CBF, entre outros, para me aperfeiçoar, quem sabe, né?
mas isso são coisas, projetos que ainda eles estão parados ali. Deus é quem realmente sabe o que é melhor para nós. Então, por isso que eu não continuei, Gustavo, nem na área de comissão técnica. E tinha uma outra coisa que aconteceu na minha vida, que é o principal projeto de Deus. Qual é o meu principal projeto hoje? Família. Eu tenho uma família, Gustavo. Eu parei com 42 anos, mas eu fui separar os homens dos guris quanto à família quando eu me tornei pai. Deus falou assim, ó, eu vou te dar o principal projeto da tua vida, que é dar a sustentabilidade e tu vai aprender muito depois que tu ter uma família. E foi aonde, Gustavo, quando eu me tornei pai, eu tive uma família que eu agradeço muito a minha esposa, a Charice, a minha filha Lavínia, eu tenho duas enteadas maravilhosas, que é a Evelyn, que mora em Porto Alegre, a Maitê e a Evelyn em Canoas. Então eu só agradeço a Deus, sabe, por esse projeto divino. A partir do momento que eu me tornei pai, eu vi aquela construção que é a mais difícil, que é poder educar seus filhos. Toda aquela educação que eu tive, aquela minha disciplina, Gustavo, eu sabia que ia ser muito difícil porque eu ia trocar o atleta pela comissão técnica e não ter um embasamento, um projeto sólido. Tipo assim, eu nunca ninguém chegou para mim e falou assim, ó, Goico, eu quero te trazer para cá, porque o clube vai fazer com que tu trabalhe aqui no mínimo um ano, vai poder dar toda a tua experiência, tudo aquilo que tu aprendeu enquanto atleta, passar para meninos, ou poderia ser na categoria de base, ou poderia ser numa comissão técnica sólida. Isso nunca aconteceu, Gustavo. Um dos motivos que fez com que eu me afastasse do esporte foi esse, porque o esporte, por que que o Brasil parou? Não é hepta, não é hexa, porque o futebol brasileiro, a nível internacional, ele tem uma boa moral, tinha muito mais, mas o futebol, ele desacelerou por várias coisas negativas, como a CBF, que faz cursos caríssimos e não dão oportunidade para chancelar grandes pessoas. Eu não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu poderia, no mínimo, estar trabalhando numa comissão técnica, estar fazendo atletas, ser formador de atletas, pela excelência que eu tenho de 25 anos em clubes, pelo aprendizado que eu tive, por ter jogado fora do país, por ter aprendido muitas coisas. Tu imagina todos os princípios e valores que eu tive na minha base e eu não poder externar isso para outros atletas, para outras pessoas. Então eu preferi ter o projeto de vida que Deus me deu, que foi estar presente da minha família. E eu aprendi com um atleta em 2000. Vou te contar um segredo. Eu tive o Pádua, talvez tu não te lembre, mas ele foi um dos zagueiros na época do Internacional de Santa Maria. Ele me falou uma coisa que me marcou e ecoou dentro do meu coração. Ele falou assim: Goi, o meu maior arrependimento enquanto atleta não foi ter visto o crescimento do meu filho, ou filha, não me lembro agora. E aquilo me marcou tanto, Gustavo, que quando Deus falou assim, ó, chega, eu não vou deixar de ser um bom vivan como tu queres. Tu vai aprender a ser homem de verdade tendo a tua família. Então, eu tendo a minha família, Gustavo, eu aprendi lá atrás, em 2000, sendo solteiro, que as pessoas não sabem, eu vou aproveitar. Eu tenho um tempinho para te falar isso, Gustavo. Tem sim. Então, nesse corte, tu vai colocar isso que eu vou te falar agora. Eu aprendi. Por que que lá atrás eu fui solteiro? Não é porque eu era um bom vivan. Eu sabia que para ser um atleta em excelência no interior do estado, eu não poderia ter e formar uma família. Ah, eu queria ser um boêmio, eu nunca fui boêmio. Sabe o que que aconteceu na minha vida, Gustavo? Eu sabia que para eu poder ter uma longevidade, eu ia ter que ter um equilíbrio na balança. O equilíbrio da balança era não poder formar uma família, porque por mais longo que fosse contratos, eu fui um atleta que fiz um contrato de 3 anos no Internacional de Santa Maria, que na época era o Ivo Santa Lúcia, que me deu essa oportunidade, mas o que que eu quero que tu entendas? Para mim poder ter longevidade, eu não poderia no interior, tu não ganhava muito, não é que nem hoje, ou como muitos atletas que ganham um caminhão de dinheiro, poderiam levar a família, educar, colocar em bons colégios. Eu não tinha isso, e eu vi muitos atletas de altíssimo nível ter que largar o esporte, porque eles tinham que conduzir a sua família. E eu, para poder jogar, eu joguei até os 42 anos, eu não tenho filho fora do casamento. Eu fui casar e ter filhos depois. Então, tu imagina, mas eu nem imaginava estar casado.
Eu tive que trocar o pneu do avião em andamento. Então, assim, Gustavo, só que o padre me deixou algo bem marcante, que ele não viu o crescimento da filha dele. E eu não larguei mão disso. Quando isso aconteceu, que eu me tornei pai e constituí a minha família, eu disse para mim mesmo, eu quero ver o crescimento da minha filha. Não abro mão disso, Gustavo. Hoje eu moro em Antônio Carlos, sou muito feliz aqui, ainda tenho muitos projetos de vida na parte esportiva, muitas coisas para acontecer. Fazem 3 anos que eu moro em Santa Catarina, passei pela região metropolitana, aprendi muita coisa, mas eu chancelei essa minha vida no projeto divino que se chama Família. Então, para eu poder continuar no meio esportivo, alguém vai ter que chegar e falar assim, ó, cara, tu tem princípios e valores. Tu pode trazer tua família, eu tenho um projeto de no mínimo 1 ano que tu vai chancelar aquilo que tu deseja dentro do esporte. Como isso não aconteceu ainda, Gustavo? Hoje, graças a Deus, eu e minha esposa trabalhamos, eu posso falar um pouquinho a respeito disso? Claro, meu querido. O espaço é teu. A gente tem uma empresa de móveis sob medida, aonde a gente tem uma empresa que é aqui em Biguaçu, onde a gente tem um showroom, onde a gente chancelou grandes parceiros, né? Conseguimos, através de indicações, fazem 3 anos que a gente tem a nossa empresa e a gente está super bem. É o Estúdio Plano B, inclusive, se as pessoas quiserem nos seguir, depois eu posso passar o link para ti, Gustavo, e gostaria que tu colocasse junto, Com para as certeza. pessoas entenderem que atualmente continuo jogando minha bolinha, todo mundo fica perplexo positivamente aí pela forma como eu jogo o society, pelos reflexos ainda estando em dia, mas te digo, o que mais me deixou hoje feliz, uma pessoa realizada, foi a minha família. Foi eu poder entender que o plano de Deus era ter pessoas que eu pudesse ter ao meu lado. Como é feliz, Gustavo, eu poder chegar para te dizer que eu vejo diariamente o crescimento da minha filha. Vai fazer 6 anos de idade, eu vim para cá por quê? Para o estado. Infelizmente, o nosso Rio Grande do Sul é maravilhoso, mas Santa Catarina está a luz à frente na segurança, na educação. Eu tenho uma escola pública que a minha filha vai começar a formalização, digamos assim, ela vai sair de um G5, vai começar o ensino fundamental a menos de 1 quilômetro. Eu posso levar de bicicleta, caminhando a minha filha a ter uma segurança e a cada 10, 20 pessoas falam a mesma coisa. Tu está numa cidade onde as escolas públicas são fantásticas. Então, Gustavo, eu só tenho que agradecer a Deus por hoje morar em Antônio Carlos, por ter uma vida mais tranquila, por poder ter uma concepção de fazer uma coisa que eu gosto. Em alguns locais eu vou porque tem uma formação de famílias ali também. Hoje eu trabalho ali no. Vou jogar nas quintas-feiras no Delta Ville, no Aqua, que é um dos condomínios que tem ali, que eles me convidaram. Eu recebo um valor para isso e vou no Astroball. São os dois locais. E existe uma especulação aí de voltar a jogar futebol amador, porque falaram que é muito forte aqui em Antônio Carlos, e também tem a questão financeira, que eles acabam pagando valores, né, acrescidos, e eu não largo mão da minha família para estar junto com eles. Se valer a pena financeiramente, daí com certeza a gente tem que avaliar. Mas tudo tem que ser colocado na balança, e hoje eu tenho, assim, te falo sem nenhuma dúvida, o que me deixou feliz pós-esporte é a construção diária de cada tijolinho, Gustavo, da minha família. De estar com a minha esposa, de termos a felicidade plena de construirmos essa educação familiar com uma filha que a gente pode passar princípios e valores. Então, isso, para mim, o projeto divino é a minha família, Gustavo. Hoje eu não largo de mão isso de maneira nenhuma. Cara, que depoimento bacana, que depoimento bacana. Fiquei aqui, né, te ouvindo atentamente. E eu posso falar, né, cara, eu tenho 3 filhos, né, e pude ver todos os 3 crescer. Então isso realmente é algo, né, que não tem preço. Não tem preço. Não é qualquer coisa que, né, a gente acaba fazendo a nossa vida, né, para ver eles crescer, para ver eles se desenvolver, né, para ver eles bem. E eu acho que esse é muito nobre, né? Essa tua escolha. Mas é aquilo, né, cara? A gente sai do futebol, mas o futebol não sai da gente, né? Tá batendo a bolinha, não tem jeito, vai, né? Sempre dá, né? A gente vai dando um jeitinho.
Eu já parei de jogar há muito tempo, né, cara? Mas não tem jeito. A gente vai atrás, a gente vai achando um jeito de se inserir, de estar por perto, e é assim mesmo. Goico, para nós fechar então essa nossa resenha, né? Por mim, a gente ficava muito mais tempo aqui conversando, mas né, os pequenos também estão esperando a gente aí, né? Cara, o que que tu poderia dizer assim? Se tu teve alguma grande mágoa no futebol? Tive, mas ficou lá atrás. A gente aprende muito com o esporte. Eu aprendi muito, sabe, a perdoar, a seguir avante, porque aquilo que a minha família ímpar, né? Eu tenho a minha família hoje, que foi construída, né? Que é minha esposa, minha filha, minhas enteadas, enfim. Mas eu aprendi muito com a minha família. A gente tem que viver o hoje da melhor forma possível. A gente tem que agradecer e respeitar tudo aquilo que a gente aprendeu. O que ficou de ruim, eu não quero passar para os outros. Eu quero fazer com que as pessoas entendam que a gente tem que ter frustrações. A gente precisa aprender que hoje, nesse mundo moderno e insano, negativamente falando, as pessoas são muito mimadas e poucos contextualizadas, como a minha filha. Vou te dar um exemplo clássico. Ela sabe o poder do não e ela sabe que às vezes ela vai se frustrar, desde agora. Então, tudo isso, Gustavo, eu aprendi com o esporte e com as pessoas, porque no esporte tem pessoas do bem e pessoas do mal. E a vida é assim. Mas eu procurei construir a minha vida com as pessoas do bem. As pessoas do mal me ensinaram aquilo que eu não devo fazer e aquilo que eu devo fazer com que as pessoas não tenham aquilo como exemplo e queiram trocar os princípios e valores pelos atalhos. Eu nunca atalhei. Eu sempre fui um cara extremamente correto. Eu poderia ter feito melhores contratos, Gustavo, mas eu ainda sou da época que o Clube Bigode existia. Quando as pessoas sabiam que eu estava sendo contratado por alguns clubes, às vezes eu não tinha nem assinado ainda. Aí eles vinham atrás de mim. Mas eu já tinha dado a minha essência, né, que era a assinatura, que nem eu digo, do fio do bigode. Para mim, a palavra até hoje vale mais do que um documento, um contrato que infelizmente a gente tem que fazer, né, para poder se proteger também. Agora, para a gente encerrar mesmo, Goico, o que que significa? Eu vou largar tudo de uma vez e tu desenvolve aí. O que que significa o Interesse M para tua vida, na tua vida, né? É, ou se tu quiser falar no passado, né? Mas eu acredito que nesse coração aí, né, ainda tem muita paixão alvirrubra ainda aí dentro, né? O que que ele significa para ti? Como que tu gostaria que a torcida lembrasse de ti, né? E uma mensagem para quem está começando hoje, a gente tem visto aí na nossa gurizada da base conquistando, né, acessos, né, tendo um trabalho bastante forte sendo desenvolvido, um recado que o Goico, né, deixaria. Então, né, o que significa o Entre SM, como que o Goico gostaria de ser lembrado pela torcida e um recado para a molecada que está começando. Interessei-me é minha vida, né? Interessei-me foi onde eu aprendi a ter o entendimento de que a vida começa através de princípios e valores, onde eu, conforme eu falei no início da conversa, onde eu conheci grandes pessoas, porque eu me tornei, antes de ser atleta, Gustavo, cidadão. Eu deixei para falar só agora sobre isso. Cidadão. Antes de eu me tornar atleta, eu sabia que eu tinha meus direitos e deveres. Tem muita gente que não sabe disso e não entende isso. Eles acham que são atletas e que eles têm apenas direitos. Não, a gente tem deveres. A gente tem dever com a nossa família, a gente tem dever com o esporte, a gente tem dever com o bairro, com a cidade, com a região, e eu sabia disso desde cedo. Então, tu imagina para mim, sendo santamariense, sendo um cara torcedor antes de ser atleta. Eu sempre fui torcedor do Internacional. Tu imagina a minha felicidade hoje, Gustavo, podendo falar esses dias com o goleiro, me ajuda que me esqueci o atual goleiro do Internacional Copete. de Santa Maria. Falei com o Copete, ninguém sabe disso. Conversei com ele rapidamente ali no Instagram, e eu, quando vi, ele estava fazendo fazendo vários salmos ali, falando um monte de coisa a meu respeito, e eu fiquei super feliz porque eu não sabia que ele tinha essa a identidade comigo também. Aí tu imagina a minha felicidade, o meu prazer em saber o quanto é bacana entender que as pessoas modernas, que hoje estão ali, vestindo a camiseta do Internacional, entendem o quanto a gente procurou da melhor maneira possível fazer no passado aquilo que eles fazem hoje, independente se teve o acesso ou não. Então,
Olha o turbilhão de emoção que eu tive, as coisas incríveis que eu aprendi com grandes presidentes, grandes diretores, grandes amigos. Eu tenho um grande amigo de 35 anos, o Marcelo, que me acompanhava nos jogos, ia direto, sabe, entre outros, que também fizeram isso, que não estão nem presentes aqui, que já vieram a falecer, mas o esporte, ele me fez entender a paixão pela cidade, o respeito que eu tinha, o quanto eu fui apaixonado e o quanto eu fui dedicado por esse clube. Então, para mim, não existe presente maior do que ver o Internacional. E eu falei para o Pedro já, tá? O atual presidente, eu não quero ver o Internacional na Série A do Gauchão. Eu quero ver ele disputando passo a passo e chegando no mínimo numa Série B de brasileiro. Tem uma cidade estruturada, tem um clube estruturado. Se vão mexer com o nome, se não vão, ou se vai continuar internacional, eu quero que a cidade evolua em termos de pensamentos, que todo mundo ganhe com isso. E automaticamente, o recado final, Gustavo, é que para se chegar à excelência, tu tem que ter humildade, tu tem que treinar, tu tem que batalhar, tu tem que esperar o teu momento. Eu fui um goleiro com 1,77 m que eu evoluía diariamente, porque eu escutava, porque eu respeitava as pessoas e porque eu soube o quê? Que quanto mais eu treinasse, melhor eu ficaria para o dia do jogo. Então, assim, ó, tenha uma humildade de entender que futebol, se tu trabalhar, se tu treinar, se tu evoluir como pessoa, o coach que é falado hoje, Gustavo, eu conheci o Carlos Pozobon, que em 2008 também posso falar sobre isso. Ele foi meu coach de alta performance, que me ajudou muito. Eu me preparei antes da competição. Quase ninguém sabe disso. Porque tu, para começar uma competição, tu tem que te preparar antes. Então, o coach que hoje virou, né, modinha, modernização, isso e aquilo, eu já me preparei lá atrás, quando o coach era um projeto que começou a se desenvolver, aonde o Carlos Pozobon, que é irmão, tu conhece, do Jorge, do Ademar Pozobon, que foi o prefeito durante 8 anos. Quanta coisa eu aprendi, Gustavo, quanta coisa eu evoluí, principalmente como pessoa. Então, tu imagina. Dentro do esporte, as pessoas acham que a gente só aprendeu no esporte. Não, eu aprendi com pessoas capacitadas, pessoas inteligentes, pessoas íntegras, encontros com empresários. Quantas reuniões eu tive que as pessoas não sabiam? E aí a gente chega à essência. Qual é a essência? Para se tornar um grande atleta, tu não vai se tornar um grande atleta com grandes títulos. Tu vai aprender com grandes pessoas e eu aprendi com grandes personalidades. Então, se eu for te citar isso tudo aqui, a nossa resenha ela vai longe. Isso que tu falou, vamos fazer um churrasco, vamos tomar um chimarrão, vamos tomar uma aguinha com gás, eu gosto de um bom vinho, né, que me apetece. Cara, tem muita coisa que o futebol chancela nos bastidores, mas as pessoas não sabem. Para o Goico ter sido aquele cara que teve uma conduta reta, um cara responsável, eu aprendi com muitas pessoas lá atrás. E agradeço a Santa Maria. Santa Maria é um celeiro de atletas, empresários, empreendedores, pessoas do bem que moram lá. Se a cidade soubesse o potencial que tem e como poderia desenvolver isso de uma forma maior ainda, agregando e deixando o ego e a vaidade de lado, nós seríamos potência a nível nacional, não apenas estadual. Então tem muita coisa para ser chancelada, mas o esporte é maravilhoso. Eu agradeço muito a Santa Maria. Aprendi muito, comecei lá, a minha base foi lá, conheci pessoas sensacionais do passado, do presente, que ainda fazem parte da minha vida. Eu só tenho que agradecer ao esporte e a todas essas pessoas que passaram na minha vida durante a, esses 25 anos e ainda fazem parte, assim como o Gustavo, entre outros. Esse meu amigo que eu te comentei, que faz parte da minha vida há 35 anos. Como a gente não vai agradecer a Deus por tudo isso, né, Gustavo? É isso aí, meu ídolo. Cara, que resenha maravilhosa, cara. Eu tô aqui até agora, né, tentando degustar ela com muita vontade, como esse bom vinho aí que te apetece, né? E para mim foi muito isso, foi um momento de muita troca, de muito aprendizado, né? Cada vez que eu converso com vocês, né, é para mim também um sonho realizado, é para mim também a realização,
de um sonho poder estar conversando com o seu ídolo, conversando com um cara que eu vi das arquibancadas e que agora é meu amigo, conversando, né? Contando a sua vida, abrindo, né, o seu coração e contando as coisas que, né, acha pertinente que outras pessoas saibam e que talvez no seu tempo não teve a oportunidade de contar da melhor maneira possível e que pode ter certeza, Goi, que de forma muito, né, honesta, de forma muito também responsável, a gente vai devagarzinho tentando contar essa história, construir, né, essa história. Então, de antemão, eu já te agradeço, meu ídolo, de coração, né, por ter aceito o convite. A gente já vinha tentando há bastante tempo e né, o corre-corre do dia a dia, né, muitas vezes nos impediu de estar podendo fazer essa resenha aqui, tá? Então, muito obrigado por ter aceito. Se tu quiser, né, fazer aí também né, umas palavras de despedida aí para o torcedor alvirrubro, para quem tu quiser, pode ficar à vontade, mas de coração te agradeço demais. Para mim é um sonho realizado poder, né? E agora gravado e eternizado aí, né, nas redes sociais aí, para quem quiser ver, né, daqui a 10, 15, 20 anos vai estar lá registrado. Tu sabe, Gustavo, que eu me emociono porque o meu pai não, ele não tá no crescimento da minha filha. E era um cara que eu amava tanto. Era um cara que ia nos jogos. Então, cara, quanta coisa eu aprendi com essas pessoas. A minha mãe, a minha irmã. E a gente poder estar vivo aqui para contar isso, sabe? Para mim é um prazer. Te peço desculpa por estar emocionado, mas Não precisa pedir desculpa, não, irmão. eu vi meu pai torcer tanto pelo clube, cara, por mim. E a gente aprendeu tanto, né, com a família, com aquelas pessoas que nos ajudaram a crescer. E foi no momento mais difícil ali que eu conquistei um título tão importante. Eu tenho certeza que ele estava comigo em 2008. Então, é muita emoção. São coisas assim que te agradeço pela oportunidade. E a todas as pessoas de Santa Maria, que eu tenho certeza da região e outras pessoas aí que torceram por mim e torcem até hoje. Muito obrigado por tudo, de coração. Agradeço a minha família que começou tudo isso, né? A Leonir, mãe, te amo muito. Mana, Núria, te amo muito. A minha esposa, Charice, que eu amo muito, que aprendi muito com ela também. A minha filha, a Lavínia, obrigado, obrigado. É uma explosão de sentimentos, mas eu não poderia deixar de falar do meu pai, que Deus o tem. Eu tenho certeza que ele está aqui nesse momento. E, e é isso, Gustavo. Desculpa, mas para mim é um momento marcante, único. E eu só tenho a agradecer, cara. Eu aprendi muito nessa vida. Eu fui um cara que procurei sempre respeitar todo mundo, procurei sempre fazer as coisas da melhor forma possível. Então, eu acho que o maior presente, cara, não é uma casa de luxo, não é um carro importado, são as pessoas do bem, que nem eu te falei de um grande amigo meu que eu tenho. Se eu for te citar todas as pessoas que me ajudaram, o próprio Renato como preparador de goleiro na época, cara, eu só tenho a agradecer, agradecer a tudo e a todos. Então, para mim é um momento marcante, emocionante, que muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade, por poder dizer o quão o esporte faz bem, o quanto é, é de uma dignidade poder falar isso, cara, porque às vezes as pessoas não entendem, sabe? Elas acham que 25 anos, cara, se elas entendessem tudo que eu passei, tudo que eu tive que enfrentar, sem empresário, sem assessoria esportiva, eu ia lá, Deus comandava, chegava final do ano, sempre tinha dois, três presidentes de clubes, indicações para renovações de contrato, mas eu tenho certeza que Deus sempre esteve à frente de tudo. Então, muito obrigado por todas as pessoas que realmente acreditaram na minha pessoa, Gustavo. E isso, para mim, é a essência
sabe? O amor que eu tenho de pouquíssimas pessoas hoje ao meu redor, Gustavo, porque tu sabe que o amor fraterno e o amor de família, cara, e daqueles pouquíssimos amigos e pessoas que realmente te querem bem, isso não tem preço, cara. Meu ídolo, um beijão no coração. Mais uma vez, obrigado, né? Lindo a tua emoção. É um pouco disso que a gente quer resgatar, né? Então, para quem ficou até agora, dá essa moral, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e vamos levar essa emoção do Goico para todo colorado apaixonado, para todo cara que seguiu esse cara na época que ele foi um grande paredão nos gramados gaúchos. Valeu? Aquele abraço e até a próxima!